Nós estamos falando agora sobre a doutrina do homem, né? A antropologia, né? Matéria que faz parte do nosso curso de Teologia Sistemática 3, e estaremos avaliando, fazendo um estudo breve sobre a figura do homem, né? Então, precisamos definir primeiramente o que é a antropologia. A antropologia, segundo a definição do dicionário Aurélio, né, entre outras definições, é o estudo ou reflexão acerca do ser humano, do que lhe é específico, né? Tem outras definições, mas para o que cabe à teologia, né, essa definição é a que se encaixa, né? E no caso da teologia especificamente, estudamos os aspectos do homem em relação a Deus, a sua criação, a forma como ele se relaciona com Deus e a criação, que está à sua volta, né? O começo da antropologia na Bíblia está em Gênesis 1:26, né, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o início da antropologia na Bíblia. Tudo começa com a criação do homem, né? Logo, com a criação do homem e da mulher, porque ambos foram criados e fazem parte do mesmo período criativo, tá? Então, esse é o começo, e daí se começa a se desenrolar todo o estudo antropológico, desde sua criação até a sua queda, a sua forma de interagir com o mundo antes e depois da queda, e assim sucessivamente até o momento de redenção, restauração. O que a Bíblia quer dizer com imagem e semelhança? Essa é uma discussão que existe dentro do meio teológico, aonde alguns teólogos, como Langston, né, ele diz que o homem tem semelhança natural com Deus, ou seja, essa ideia de imagem e semelhança seria, na verdade, uma forma de dizer que o homem tem uma semelhança natural com Deus. Vamos ver o que ele diz aí, ó. Ele diz assim: o homem é uma pessoa como Deus, né? Ou seja, o homem é uma pessoa como Deus é uma pessoa. E a semelhança entre um e outro acha-se no espírito, naquilo que o homem é na sua natureza pessoal. Assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus é. Quando a gente fala de pessoa, a gente tem que lembrar daquele papo lá, quando a gente falou lá da doutrina do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Não pessoa no sentido como a gente tem normalmente numa primeira impressão, uma pessoa carnal. Não. Nós quando falamos na teologia que Deus é uma pessoa e o homem também é uma pessoa, nós estamos falando de pessoalidade, nós estamos falando de características que tornam ele um ser pessoal, tá? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais lá na frente, uma definição melhor. Por ser semelhança de Deus e ser a imagem de Deus, jamais o homem poderia ter sua imagem, sua gênese, né, o seu início em animais, como quer dizer alguns cientistas que abordam a doutrina da evolução, né? Segundo os teóricos da evolução, o homem teria surgido do macaco, ou melhor dizendo, sejamos justos, seria de um mesmo parente primata, que a sua linha evolucionária teria se dividido para os primatas como macacos e uma outra linha para os homens, a sequência Homo, né?
E assim, apesar desses esforços desses cientistas em tentar provar que o homem veio do macaco, baseados em linhas de DNA, isso aí faz parte do projeto Genoma Humano, onde eles estão mapeando o código genético do ser humano para poder definir não só essas coisas, mas também outras, né? O estudo é um estudo importante, sim. Mas eles querem, baseado nessa linha, fazer uma proximidade genética, né, com o macaco, de modo a provar que o homem é parente do macaco. E realmente, se você for olhar geneticamente, o homem para o chimpanzé, segundo os cientistas, e o nosso livro ele fala sobre isso, nosso comentarista ele vai falar isso, é uma diferença de apenas 5% do DNA. Ou seja, o DNA do chimpanzé é 95% semelhante ao do homem. Porém, esses 5% de distância faz com que o homem seja intelectualizado, ou seja, ele tem capacidade de pensar, de aprender, ele tem capacidade de se reconhecer na sociedade, ele tem capacidade de criar, enquanto o chimpanzé ele não tem essa capacidade. Nosso comentarista aqui do nosso módulo, ele chega a fazer uma pergunta: alguém aqui consegue imaginar um macaco daqui a algum tempo escrevendo um livro? Não tem como, mas a gente sabe que não vai acontecer isso, né? Agora, uma coisa que é interessante, que essa tentativa de fazer proximidade genética para poder trazer o homem à ideia de que ele veio do macaco, tem trazido algumas situações meio constrangedoras para os cientistas. Aí isso aqui não está no módulo não, eu trouxe para conhecimento nosso. Segundo a revista Nature, que é uma revista internacionalmente reconhecida, onde todas as descobertas científicas são colocadas nessa revista, né, na edição dessa revista, na sua edição do dia 5 de dezembro de 2002, cientistas revelaram que constataram que o camundongo e o homem têm muito mais em comum do que o homem e o chimpanzé. Segundo a doutora Jane Rogers, né, que é da faculdade de Cambridge, que trabalha lá junto com o grupo do Genoma Humano, ela diz o seguinte, que compartilhamos 99% dos genes com o camundongo. Temos inclusive os genes para ter um rabo como eles. Isso é a palavra da cientista. Ou seja, na tentativa de tentar aproximar o homem do macaco, quando foram fazer a delineação de aproximação por DNA, constatou-se que o homem está mais próximo do camundongo do que do macaco. Ou seja, não tem o menor fundamento. Não tem o menor fundamento você ter uma similaridade tão grande e isso ser decisivo para poder dizer que nós viemos dos animais, porque provavelmente nós somos muito mais próximos de muitos outros animais do que do macaco, propriamente dito. Para ter uma ideia, nós podemos receber órgãos de porcos, mas não podemos receber órgãos de macaco, devido ao fato de que órgãos de macaco nos causaria rejeição e os de porcos não. Olha como é que são as coisas. Não há dúvida nenhuma de que a criação do homem ela veio de algo sobrenatural, que veio diretamente das mãos de Deus, né? A ciência ela acaba entrando por esses caminhos, que acaba entrando por algumas questões que acabam sendo constrangedoras. Então, para concluir essa temática da gênese do homem, né, concluímos que a imagem de Deus se refere à sua imagem espiritual e moral, conforme a semelhança de Deus. Por ser uma pessoa, o homem tem vontades, tem emoções, tem consciência de si mesmo, enfim, uma série de outros atributos que tornam ele um ser pessoal. Então, Deus criou o homem adulto, perfeito, santo e em condições de escolher o bem. Esse ponto de escolher o bem é um ponto muito importante para muitas áreas da teologia, inclusive a soteriologia. Por quê? Porque todos vão concordar que o homem, no período do Éden,
ele tinha a sua vontade possível de escolher o bem em relação a Deus, ou seja, o homem tinha condições de escolher sozinho estar próximo de Deus, ou querer Deus. Com a queda, tanto Armínio quanto Calvino, e nós vamos falar sobre eles na última lição do nosso módulo, eles concordam que o homem, depois da queda, ele não tem condições de sozinho escolher mais o bem relacionado a Deus. Isso é um ponto importantíssimo para nós termos em nossa mente, tá? Vamos prosseguir aqui. Alguma dúvida? Tá bem claro, né? Então vamos lá. Bom, macho e fêmea. Em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 28, nosso módulo está na página 63, essa questão, né? Diz assim a Bíblia: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é interessante como a palavra de Deus faz questão de enfatizar que no modelo criativo original Deus estabeleceu macho e fêmea, e não macho, fêmea ou qualquer outra coisa andrógena. Deus estabeleceu macho e fêmea. Então isso fica claro que Deus nunca coadunou, nunca aceitou o relacionamento homossexual. Isso é uma coisa que faz parte da antropologia do homem. O homem, ele, na sua origem, na sua concepção, né, ele foi criado para ser um ser heterossexual, ou seja, macho procura a fêmea e a fêmea procura o macho, né? A aceitação desta prática pecaminosa, né, vai de contra a perfeição da criação e contra a santidade de Deus que criou macho e fêmea. Ora, se Satanás ele queria destruir a criação de Deus, ele se tornou inimigo de Deus, é óbvio que tudo que Deus criou perfeito, ele vai querer alterar. Então tudo que é relacionado à sexualidade, né, do homem em relação àquilo que é a vontade de Deus, ele vai querer transformar de modo a fazer com que o homem saia da vontade de Deus. Por isso nós vamos ver a homossexualidade, nós vamos ver o adultério, nós vamos ver a poligamia, nós vamos ver a fornicação, enfim, todos os tipos de pecados sexuais aonde sai dessa questão ou de macho e fêmea, ou ainda da questão do homem e a mulher dentro do casamento, né? Então Satanás ele destoou essa questão e muitas pessoas têm caído nesse engodo. Inclusive algumas igrejas chamadas, igrejas não, né, pseudo-igrejas, que são chamadas de igrejas inclusivas, têm mudado a verdade de Deus, têm cometido o pecado de mudar a palavra de Deus, a verdade de Deus, para poder fazer a aceitação de coisas que são pecaminosas diante dos olhos de Deus, tá? Então, sendo o sexo dentro do casamento entre macho e fêmea, como nós vimos lá no nosso primeiro módulo de família cristã, é o plano original de Deus para a felicidade do homem, né? Fora disso, o homem só colherá tristeza, decepção, mágoa, destruição de sua própria vida e de quem estiver participando com ele daquele ato pecaminoso, né? Então Deus criou primeiro, né, conforme o relato bíblico, um homem do pó da terra. Isso não significa, isso agora, assim, normalmente a igreja tem um entendimento, a igreja, quando eu digo, é a membresia, ela tem um entendimento que quando você fala que o homem foi criado do pó da terra, é que Deus pegou o barro, fez um boneco de barro
e soprou vida no boneco de barro. Não, não é isso que Deus está querendo dizer aí. O que Deus está querendo dizer é que Ele utilizou elementos químicos da terra para formar o homem. Tá? A ciência já comprovou que 26 elementos químicos encontrados na natureza estão dentro do nosso organismo, né? Como é que se diz? Elementos químicos que fazem parte da substância, da argila ou do barro, estão dentro de nós. Isso, o nosso comentarista, ele fala sobre isso a partir da página 65 do módulo, né, que é a formação do homem. Bom, então ele faz o homem através desses elementos químicos que ele junta para fazer um ser completamente diferente, um ser que era sem dúvida nenhuma para coroar a criação. Nós vemos isso no relato bíblico, quando Deus começa a falar para Adão qual seria a sua incumbência e qual seria a sua importância dentro do Éden, onde Deus fala para ele: olha, você estará sobre todos os animais, você estará sobre toda a criação será sujeita a você. Então o homem deveria cultivar o jardim, deveria cuidar do jardim. Foi dada ao homem a responsabilidade de dar nome aos animais, todas essas questões. Então o homem foi a obra-prima de Deus dentro da criação, era a cereja do bolo. Deus fez tudo, depois que fez tudo, ele vai lá e faz o homem. Porém, a mulher ele fez diferente. A mulher ele fez através da costela do homem, de uma das costelas do homem. Entretanto, muita gente fala assim: ah, não, foi o primeiro ato de clonagem. Não, não foi um ato de clonagem, né? A Eva, a Bíblia não deixa margem de dúvida para a gente entender que Deus não fez uma cópia genética do primeiro ser. Ele não fez uma cópia genética do homem, né? Mas uma nova criatura semelhante à primeira, mas só que distinta emocionalmente e fisicamente. A mulher é mais frágil fisicamente e é mais frágil emocionalmente, né? Então tem essa questão. A mulher tem as mesmas características, as mesmas propriedades substanciais dos elementos químicos da terra, assim como o homem, porque foi tirada do homem, mas ela não é uma versão feminina de Adão. Não, ela não é. Ela é um ser diferente, ela é um ser distinto. Diferente não é nem a palavra correta. A palavra correta é distinto. É um ser distinto, semelhante à primeira criatura, tá? Mais sensível, com algumas capacidades que o homem não tem, como por exemplo, o homem não tem, isso é provado, o homem não tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a mulher tem, né? Até mesmo porque, se nós formos olhar para que a mulher foi feita, a mulher ela foi feita para cuidar, para ajudar o homem, né? Então, como o homem ele cuida das coisas da subsistência, né, de trazer a subsistência, trazer o alimento, trazer os mantimentos para dentro de casa, ou seja, trabalhar, a mulher ficava com a incumbência de cuidar do lar. E qualquer mulher, dona de casa, mãe, sabe que para cuidar de casa tem que ter essa habilidade que só a mulher tem de tá fazendo o arroz, o feijão, a carne, tá com a criança no colo, tá batendo a mamadeira e lavando a louça. E você não sabe como é que consegue. Ainda tá vendo a televisão ainda, tá prestando atenção na televisão e com o telefone na orelha, assim, pendurado, né? Então assim, o homem não tem essa capacidade. Entretanto, o homem ele tem a capacidade de suportar mais pressão emocional. Ele tem tá tudo dando errado, tá tudo caindo. A mulher está se desesperando, o homem, peraí, não é assim não, vamos resolver. O homem tem mais essa capacidade de trazer ao centro da emoção as questões que estão sendo tratadas, né? A formação da mulher ela está
sendo bem debatida na página 67 do nosso módulo, né? Até aqui alguma dúvida? Bom, a queda da humanidade, né? O homem foi criado, a mulher foi criada, foram criados perfeitos, né? Mas um dia, em um momento qualquer, que a Bíblia não relata quando, né? A Bíblia ela só diz que terminou o sexto dia, Deus descansa no sétimo, né? Então um dia, depois a gente não sabe que dia foi esse, né? Não sabe nem se passou eras, não se sabe se passou gerações, não se sabe nada, a gente não tem nenhum parâmetro bíblico para poder dizer sobre isso. Um dia, num momento qualquer, a serpente, que era Satanás, a Bíblia nos mostra isso lá em Apocalipse, quando ela diz que foi lançado no lago de fogo e enxofre, a serpente, o Satanás, a antiga serpente, né? Então, nós vemos que o relato bíblico, a serpente é Satanás, né? Tentou a mulher com a sedutora ideia de ser igual a Deus. Gênesis 3, capítulo 3, versos 1 a 5. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Diz assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, aí havia duas grandes mentiras de Satanás aí que acabaram seduzindo a mulher, né? A primeira era que Deus teria mentido. Satanás diz para a mulher que Deus teria mentido, né? Não, certamente não morrerás. Se Deus disse que morreria, como é que a serpente diz que não morrerás? E ela se deixou levar por essa ideia. E a segunda grande mentira era que se o homem comesse do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, ele seria como Deus. Só que é impossível sermos como Deus. Tanto que o homem comeu da árvore do bem e do mal, e até hoje nós não temos condições, muitas vezes, de responder questões relativamente simples da teologia, como, por exemplo, Judas estava predestinado a fazer o que ele fez ou não? A gente não sabe responder isso. Por mais que a gente tente se esforçar, sempre vai levantar questionamento. O filho deu a perdição. E assim, Jesus ele escolheu de forma aleatória ou através de sua presciência? Se ele escolheu dentro dessa presciência, Judas não tinha como escolher. Porque se Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas sem margem de erro, ele sabia exatamente que seria Judas que o trairia. Então Judas não teria a menor chance de fazer uma outra escolha que não trair Jesus. Essa é uma questão complexa demais na teologia e nós não temos condições nenhuma de respondê-la de forma sincera, a não ser de forma resumida em dizer: é a soberania de Deus. É a soberania de Deus. E como entenderemos isso? Soberania de Deus. Simplesmente temos que aceitá-la. Então, a mulher come. Porém, o relato bíblico é interessante que a Bíblia não diz que os olhos se abriram quando a mulher comeu. Os olhos da mulher não se abriram. E ela oferece para seu marido. E ele come. E somente quando ele come que nós vamos ver que os olhos se abriram. Vamos ver lá, capítulo 3, verso 6 do texto, que diz assim, ó:
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, fizeram para si aventais. Veja, a gente não sabe qual foi o espaço de tempo entre Eva comer e dar a Adão. Não dá para a gente definir, não, foi imediatamente depois, Adão estava junto, Adão estava separado. Não dá para nós definirmos com firmeza. Mas uma coisa é certa, a mulher come e os olhos de Adão não se abrem. A Bíblia também não relata que os olhos da mulher se abriram. Mas quando o homem come, aí sim que nós vamos ver que os olhos de ambos se abriram, porque a ordem era para ele, não para ela. Ele era o cabeça. E a ordem era para ele. Jamais. Jamais. Tanto que essa ordenança que Eva fala para Satanás, dizendo, lembrando que Deus disse que não era para comer, porque se comesse certamente morreria. Essa frase está lá em Gênesis 2, de Deus falando para Adão e não para Eva. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Cadê? Lá. Gênesis 2, versos 8 e 9. Dizendo assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden, né? Vem falando, aí ele vem falando assim, verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Até aqui a mulher ainda não tinha sido criada. A mulher só vai ser criada a partir do verso 21. E nós não sabemos se isso aqui aconteceu no sexto dia ou se em um outro momento qualquer. Eu creio que foi no sexto dia, né? Porque no capítulo 1 de Gênesis diz que Deus formou, fez o homem, macho e fêmea os fez. Então fica para mim sugerido que foi no sexto dia. Porém, no relato de Gênesis 2, aonde descreve como foi essa criação do homem e da mulher, fica claro que a mulher foi criada depois da ordenança ser dada a Adão. Ou seja, Adão quem falou para Eva, certamente, da ordenança de Deus, né? E a ordem estava para Adão. Então, com isso, o homem caiu. E aí começa a nossa odisseia. Uma odisseia de sofrimento, uma odisseia de tristeza, uma odisseia de tragédias. E não há dúvida que o homem é o único responsável por todas as suas mazelas. Todas. Doenças, a culpa é do homem. Assassinatos, a culpa é do homem. Guerras, a culpa é do homem. Mas Deus sabia que tudo isso fez o homem assim mesmo. Sim, mas isso não torna Deus culpado de nada, porque Deus criou o homem perfeito e santo. Quem se perdeu foi o próprio homem, né? A Bíblia diz que o coração do homem é o nascedor de todo pecado, de todo mal, né? Então não podemos dizer jamais tirar do homem essa responsabilidade que é somente dele. Tudo claro até aqui? Claro como as águas. Algo que eu tenho que obedecer. Sim. De obediência. O limite dele, né? Sim. Deus colocou limites para ele. Então, vendo assim, que ele se perdeu, ou hoje está fazendo aí, ele sabe os limites dele, mas ele consegue por isso que ele. Exatamente. É o que acontece. Exatamente. A antropologia, na visão teológica,
ela mostra muito claro que qualquer coisa que acontece com o homem é responsabilidade puramente dele, pela sua predisposição e autodeterminação de pecar. Quando nós vamos estudar na semana que vem a armatiologia, nós vamos falar muito sobre isso. A armatiologia é a doutrina do pecado, nós estudaremos na semana que vem sobre isso. Bom, entendido isso, nós temos que então ver a constituição do ser humano, né? O homem é constituído por duas partes. Uma parte física, que é essa que nós podemos tocar, nós podemos sentir, que interage com a criação, que interage com o mundo, né, que é o nosso corpo, que em uns é plenamente perfeito, em outros às vezes nem tanto, né, são as deficiências adquiridas ou congênitas, né, mas todo homem, independente de qualquer coisa, ele é constituído de uma parte física, que é o corpo, né, que foi feito do pó da terra, e também de uma parte material, que é uma parte que nós não podemos ver, nós não podemos tocar, né, que é uma parte que está relacionada à parte imaterial, o espírito, a alma, né, nós vamos falar melhor sobre isso agora, né. Esta composição do homem é disputada principalmente por três correntes teológicas distintas que valem ser analisadas individualmente, né? No nosso módulo isso está na página 72. Nós temos, nas três correntes teológicas, nós temos o unitarianismo, a dicotomia, já ouviu falar? Dicotomia, né? E tricotomia. São as três doutrinas que nós vamos estudar aqui. Existem outras, mas são muito irrelevantes, não trouxemos. Mas essas três são as principais. O unitarianismo, também chamado de monismo, né? Monismo de mono, né? Ensina que o homem é composto de uma unidade indivisível e que não pode sobreviver à morte. Ou seja, não existe corpo, alma e espírito, ou corpo, espírito, ou corpo e alma. Não existe. O homem é um ser único, composto de uma única unidade, um monobloco, né? Aonde, quando morre tudo. Não tem parte que volta para Deus, não tem nada. Essa é uma ideia. Isso, essa é uma ideia, né, que fala através da psicofísica. O que é a psicofísica? A psicofísica é o estudo das relações funcionais entre a mente e os fenômenos físicos. Ou seja, o que nos dá. Eles desconsideram completamente a questão da alma, mas eles entendem que a nossa mente, as nossas emoções, são todas atreladas ao ser humano, ao ser humano. Então a figura do ser humano, só que não tem essa figura da alma, né? Então é todo um processo químico, físico, enfim, né? Essa doutrina ela não encontra apoio bíblico, por isso não tem nenhum texto que nós utilizemos para poder pegarmos essa questão, porque a Bíblia ela é clara que existe uma parte espiritual, né? Mas o unitarismo ele não reconhece isso. Está mais atrelado, geralmente está mais atrelado ao ateísmo, né, ao gnosticismo, enfim. Bom, aí entra as doutrinas bíblicas, as doutrinas que têm apoio bíblico, né? A primeira delas é a dicotomia. Essa doutrina ensina que o homem é composto de duas partes, uma física, o corpo, e outra imaterial, que é o espírito ou alma, sendo que espírito e alma são a mesma coisa no entendimento dicotômico. Ou seja, não existe uma separação entre alma e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. Eles têm base para isso? Tem. Eles se baseiam no entendimento, no fato de que na Bíblia, alma e espírito, tanto no original quanto nas traduções, muitas vezes são sinônimas
ou intercambiáveis, ou seja, eu posso falar do espírito pensando na alma, eu posso falar na alma pensando no espírito, tanto faz. Os textos originais quanto as traduções, em muitos textos, mostram isso, né? E nós temos alguns textos que tratam sobre isso. O primeiro deles é Eclesiastes 12:7. Livro de Eclesiastes 12:7. O espírito volta para Deus porque é de Deus. Mas ele não fala de alma. Por isso que eu fico pensando que a alma é algo que nós temos que lutar, ser obediente para ser salva a alma. Mas, num debate. Ele nunca fala de espírito, ele fala assim: a alma daquele homem que está chorando, a alma que muitas almas choram assim. É a alma, não é espírito. A gente vai chegar lá. O que acontece? Num debate teológico, a gente pode até chegar, porque o texto diz assim, né? 12, Eclesiastes, abri Provérbios, Eclesiastes, parei no meio do caminho, vou pegar aqui, Eclesiastes 12, verso 7, que diz assim, ó: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas ele não fala de alma. E aí, quando a gente tenta, a maioria dos tricotomistas tenta falar isso, olha, mas o corpo volta ao pó porque é pó, o espírito volta para Deus porque é de Deus, a alma é a parte que o homem vai salvar. Aí o cara dicotomista, ele volta com a seguinte pergunta: sim, e no dia do juízo final, Deus vai ressuscitar o homem, vai voltar o quê? Corpo, alma e espírito. E o homem que for condenado, ele vai para o inferno e vai levar o espírito com ele, ou o espírito fica com Deus? Mas aí é que tá. O homem, apesar de ser, na teoria tricotômica, ser três partes, ele é indivisível. E ele só é homem se tiver as três partes, na doutrina tricotômica que nós vamos ver mais à frente. Então, assim, é um assunto que não é tão simples de bater. Eles seguram muito o seguinte, ó, vocês dizem o quê? Nós temos que ver o que está na Bíblia. A Bíblia, Eclesiastes, ele não fala em alma em nenhum momento. Ele não fala. Até porque, no Antigo Testamento, no período judeu, ele não tinha esse entendimento de tricotomia. Era corpo e uma parte espiritual. O entendimento era esse. Então Salomão, com certeza, ele falou pensando na questão mesmo de um corpo físico que fica na terra e outro que volta para Deus, que é a parte espiritual que foi Deus que deu. Então, assim, esse é um tema muito complicado. Para não dizermos, aí eu tento ser correto, eu não sou dicotomista, eu não acredito na dicotomia, mas eu gosto de ser correto quando estou dando minhas aulas. E aí, para não dizerem assim, não, mas você só usou o texto do Antigo Testamento, onde os homens acreditavam basicamente em duas partes. E o Novo Testamento? No Novo Testamento a gente também tem Mateus capítulo 6, versos 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Essa, a vida, seria a parte espiritual. Só que Jesus não fala de forma discriminada, ele não fala em espírito e alma. Ele fala de uma única
coisa, um único ponto. Em Mateus 10, 28, a gente também tem uma outra declaração de Jesus acerca de partes do ser humano, da composição do ser humano, onde ele diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, mas ele não fala de espírito. Aí os dicotomistas vão falar assim: sim, ele está falando da alma porque é a parte que nós devemos salvar. O espírito está bem claro lá em Eclesiastes, que volta para Deus porque foi Deus que deu. Então só iria para o inferno a alma e o corpo. Mas aí o dicotomista volta com aquela pergunta que eu falei: mas o ser humano, ele é um ser indivisível? Então assim, não é tão fácil da gente bater em cima. E aí nós usamos um texto de Tessalonicenses. Então se nós usamos um texto de Tessalonicenses, nós estamos falando de Paulo. Para falar de Paulo, nós temos que ler um texto de Paulo para poder sermos corretos. Na primeira carta aos Coríntios, nós temos também 1 Coríntios, capítulo 5, versos 3 a 5, diz assim, ó: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, e nem ao menos vos entristecestes por não... desculpa, li errado. Eu acabei voltando para o 2. Verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos de vós, é o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí ele já não fala de alma, ele fala de espírito. Não, mas o importante aí não é o espírito de Paulo, não. Paulo aqui está falando sobre um problema da imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, né? Então, foi um caso de fornicação que foi descoberto na igreja de Corinto. E aí ele diz o seguinte: ó, eu não estou aí presente, mas meu espírito é como se meu espírito estivesse aí presente. E aí eu determinei já que vocês julgassem esse caso. E aí ele fala o seguinte: que pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que praticou essa fornicação, esse pecado dentro da igreja, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, que os entregassem aquele homem a Satanás. Não é entregar a Satanás para perdição, é entregar para que ele pagasse prova. Exatamente. Né? É como aquela coisa, o amor vem pela dor. Às vezes ele vai ser salvo, exatamente para que o sofrimento que vai passar na mão de Satanás, ele vai ser salvo. Por causa do pecado que ele cometeu. É consequência do pecado que ele cometeu. Para quê? Para que o espírito dele seja salvo. Então ele não está falando de alma sendo salva, ele fala do espírito. Isso. Mas Paulo está falando, interessante aqui no nosso estudo, é que Paulo está falando de espírito ser salvo. Aí vai totalmente contra aquela ideia de que a gente sempre fala, não, mas a alma é o que a gente tenta salvar, porque Paulo fala claramente em espírito e não em alma. E aí a cabeça de todo mundo fica para lá e para cá. E aí, acredita em quê? Calma. O homem, quando ele necessita, quando vai necessitar de morte, ele vem com um corpo espiritual. Então talvez seja o espiritual que talvez. Mas aí o que a Bíblia diz pra gente? A Bíblia diz pra gente que a gente não deve se antecipar nas respostas. A gente primeiro tem que buscar, vamos aprender. Por quê? Porque a doutrina da dicotomia... Exato. Exatamente. Porque a dicotomia,
ela é uma doutrina que é muito forte. É uma doutrina muito forte. Tem texto bíblico que fala só em corpo e espírito, ou só corpo e alma, não fala em 3 partes, né? E a gente pode até não concordar, mas não podemos passar disso. Não podemos falar assim, ó, é heresia, não podemos dizer que é errado, a gente só pode dizer assim, ó, eu não concordo, não tenho a mesma visão bíblica que você. Mas mais do que isso, não é correto a gente dizer, porque a doutrina é muito forte, né? E aí, finalmente, nós temos a tricotomia. Essa daí é uma doutrina que ensina que o homem é composto de 3 partes distintas, que compõem um único ser: corpo, alma e espírito, né? Essa tricotomia, inclusive, ela é usada para quando a gente olha, a gente até entende, né? Os tricotomistas entendem até o seguinte: quando Deus fala, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, o fato do homem ser tricotômico é exatamente pelo fato de Deus ser triuno, né? Então, assim, seria uma semelhança, né, entre Deus e o homem, né? Essa doutrina da tricotomia, ela é muito bem aceita pelos arminianos. Eu estou falando bastante agora em arminianos e calvinistas, porque daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre esses casos, sobre esses 2 pensadores, sobre esses 2 grandes homens de Deus que passaram na Terra. A minha linha também é tricotomia também. Exato. Normalmente a doutrina tricotômica, ela é muito bem aceita pelos arminianos. Então a igreja wesleyana, a igreja Assembleia de Deus, a maioria das igrejas que assumem o arminianismo como doutrina soterológica, ele entende que a tricotomia ela é mais harmônica com a doutrinação bíblica do que a dicotomia. A dicotomia por uma questão até de lógica, é mais bem aceita pelo calvinista. Por quê? Só para antecipar aqui, irmã, só para a gente entender um pouquinho. O calvinista, ele diz o seguinte: olha, o homem, ele é completamente depravado por causa do pecado, e por causa dessa depravação total, que é o nome que se dá a essa doutrina, depravação total, o homem não tem nada mais de Deus. Não tem nada mais de Deus. Então, se você entender que o espírito é uma parte separada da alma, dada por Deus, e que ela voltará para Deus independente de estar salvo ou não, porque ela é uma partícula de Deus em você, a doutrina da depravação total, como o calvinista acredita, não vinga. Então, normalmente, por uma questão de lógica teológica, o calvinista, ele é dicotômico. Ele é dicotomista. Ele acredita só em corpo e alma, né? Já o arminiano, ele prega o seguinte: olha, o homem, ele é sim tricotômico, ele é sim totalmente depravado, mas isso não significa que não tenha nada de Deus nele. E essa partícula de Deus é o que faz o homem buscar, que faz o homem entender que tem algo acima dele, e que vai clamar o tempo todo para que ele venha buscar a Deus. Exato, essa seria a ideia. Então, pro arminiano isso é muito mais fácil de entender, né? Bom, entretanto, apesar do que os dicotomistas tentam defender, né? Não estou dizendo que eles estão errados, estou dizendo só que, apesar deles dizerem, não, nós estamos certos e nós temos os textos para defender isso, aquilo, outro, os textos tricotomistas são muito mais diretos e objetivos do que os dicotomistas. Os dicotomistas é mais por entendimento. É mais por entendimento. Olha, o entendimento é esse aqui. Ele falou assim porque o entendimento é esse. Já os textos tricotomistas, eles são mais diretos e objetivos. Eu vou começar de trás para frente porque é bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4, ele vai falar o seguinte, olha só. Aliás, capítulo 2, verso 14, primeiro. Ele fala assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Trata como assim, olha, o homem só pode entender alguma coisa de Deus
qualquer coisa espiritual, se ele tiver uma partilha espiritual que provém de Deus. E essa parte não pode ser alma, tem que ser o espírito. Aí já começa a separação, mas ainda passa, aí é só entendimento. O dicotomista ele vai dizer, não tem nada a ver com o que você está falando, Deus está falando outra coisa. Em 1 Coríntios 3,4, ele vai falar o seguinte, olha, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, né? Declarando a figura do corpo, né? Declarando a figura do corpo. Aí, nós vamos lá para Hebreus, capítulo 4, 12. Carta aos Hebreus. Esse texto é muito pesado. Diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Paulo é muito claro. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que perfura tão profundamente que consegue atingir a divisão da alma com o espírito. Por que Paulo falaria isso? O dicotomista ele vai dizer que não, isso aí é só para poder dar uma sensação. Paulo não quis dizer isso. Paulo quis dizer que, olha, Deus foi tão fundo, mas a palavra de Deus é tão fundo, mas tão fundo, que ela vai onde ninguém mais consegue ir, mas que não era alma e espírito. Só que assim, se eu quero entender Eclesiastes 12:7 de forma literal, onde Salomão teria dito que o pó volte ao pó porque é pó, mas o espírito volte para Deus porque assim Deus o deu. Se eu quero entender isso como uma linha dicotômica de forma literal, eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas. Para lá eu uso literal, para cá eu uso entendimento. Não posso fazer isso, aqui tem que ser entendido literalmente também. Então, o texto é muito claro ao dizer que a divisão existe uma alma e um espírito. E aí vem 1 Tessalonicenses 5:23, que é o texto mais clássico da tricotomia. Nenhum tricotomista que se preza vai começar uma defesa da tricotomia sem ser por esse texto. O cara falar assim, ó, sou tricotomista. Pronto, você é tricotomista. Qual texto que você usa para defender a tricotomia? Ele usar qualquer outro texto, não usar 1 Tessalonicenses 5:23, ele não é tricotomista de verdade. Ele é só um curioso que ouviu alguém falar e gostou do termo. Porque o texto é muito clássico. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, para os tricotomistas, é fatal para defender a sua doutrina. Já canta isso desde cedo, né? Exato. A igreja Assembleia de Deus, ela sempre foi tricotomista. Na minha opinião pessoal, a tricotomia é mais harmônica com os relatos bíblicos. Mas, é como eu disse, a gente só pode dizer que, no máximo, eu não concordo com a dicotomia. Mais do que isso, eu não posso falar. É porque os textos também tem. E tem muito debate. Então, assim, é heresia? Não é heresia. Não vai fazer. Disse passagem, exato, tem base na Bíblia. E outra coisa, vamos ser sinceros, isso aqui é discussão só para teologia mesmo. Isso aqui é uma discussão só para teologia. Porque não faz. Sim, mas aí o que acontece?
Isso aqui vai fazer diferença na salvação de quem? De ninguém. Isso aqui é um assunto exclusivamente teológico. É importante para o teólogo saber isso? É importante ele ter uma definição pessoal do que ele defende, uma linha teológica que ele defende? Sim, é importantíssimo. Mas isso aqui são discussões marginais do assunto principal, que é a salvação, né? Mas é importante sim nós sabermos como teólogos, mas isso aqui não é o tipo de coisa que a gente vai trazer para a discussão na igreja, tá? Bom, então, como nosso seminário ele é confissional, né? Então nós confessamos uma fé. Então eu mostrei a dicotomia por uma questão de que é importante nós sabermos o que é a dicotomia, o que ela prega, o que ela ensina, mas nós vamos aprender de forma mais detalhada aquilo que faz parte da nossa doutrina, da nossa doutrinação teológica, que é a tricotomia, né? Então, o corpo, né, no nosso módulo, ele até fala aqui do espírito do homem, da alma e do corpo. Eu não vou falar do espírito, eu só vou falar da alma e do corpo, porque o espírito, eu prefiro que vocês leiam, né, o módulo, por uma questão que está bem definido ali, não é muito complexo, começa com o sopro de vida, né, que Deus sopra na narina do homem, né, e que é o homem interior, é aquilo que vai fazer o homem buscar a Deus, enfim, né. E ele fala muito claro, ele fala muito tranquilo com relação a isso. Agora, a alma é um assunto que a gente tem que abordar, e eu faço questão de abordar. A alma do homem foi tema de muitas teorias durante os séculos. As mais importantes são as seguintes: pré-existência da alma, o criacionismo da alma, ou o surgimento participativo da alma, né? Ou seja, pré-existência, criacionista ou participativa. Bom, o que é a teoria pré-existencialista da alma? Ou seja, a teoria da pré-existência da alma. A teoria da pré-existência da alma é uma teoria muito antiga. Ela começa lá nos primórdios da igreja e foi defendida por um homem que nós já falamos muitas vezes sobre ele aqui, que é Orígenes. Que ele ensinou, ele pensou, na verdade ele não defendeu, ele pensou, sugeriu um estudo sobre o tema e acabou sendo taxado de herético por causa disso, que era a questão da pré-existência da alma. O que é a pré-existência da alma? A pré-existência da alma é o seguinte: olha, desde antes da fundação do mundo, Deus já tem um saquinho de almas preparado lá na mão dele. E aí a pessoa vai nascer, Deus pega esse saquinho de alma, tira uma alma, ó, vai você agora. Aí nasce aquela alma. Essa doutrina, ela é utilizada hoje pelo Espiritismo. O Espiritismo acredita na pré-existência da alma. A alma, ela vem de muito tempo e vem nascendo e renascendo e tal, aquele negócio todo que a gente já sabe o que é, então eu não vou ficar aqui me esmiuçando nisso, que na verdade isso aí é tempo para heresiologia, né? Mas no que tange a igreja, né, essa teoria ela vem do maniqueísmo, né, que ensinava uma doutrina de que o espírito era puro ao lado da alma, que já pré-existia, ou seja, estava tudo lá, Deus pega esse saquinho de almas e ó, bota lá para nascer, né? Essa teoria ela foi rebatida muito diretamente pela igreja, rapidamente foi abafada essa teoria, até porque ela não tem apoio bíblico. Não há nenhum apoio bíblico que justifique essa ideia, porque já no momento da criação nós vemos que o homem nasce, o homem surge, e ele surge sem vida.
O homem surge sem vida. Precisou Deus soprar nele o sopro de vida. E é exatamente nesse momento que surge a alma do homem. Sua consciência que está nele. Como está lá no lugar, ele fala, cara, por que não fala? Você não quer você quando ele morre e está lá, acabou de morrer, está lá, ele não tem a consciência, então está o espírito dele ou a alma dele está juntamente com ele? Não, ali está a alma. A alma, o espírito não está com ele, não? O espírito está com Deus, né? O espírito está com Deus. Mas a alma tem uma força, consciência de que fez, fez errado, fez certo. Sim, está lá, consciente. Então, o que vai ser julgado é a alma. É a alma. E aí o tricotomista ele pega aquele texto de Mateus que nós lemos antes, 10, 28, onde Jesus fala da questão não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenha no Senhor que pode matar a sua alma, né? E lançar no inferno. Então a gente fica muito para pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. A gente vê que o espírito não está nesse negócio. O tricotomista ele já pega e fala, ó, Deus tirou o espírito dessa questão, só ficou a alma, né? Bom, a pré-existência da alma então é uma heresia dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente vê biblicamente. A doutrina da pré-existência da alma é uma heresia. Por quê? Porque ela não tem apoio bíblico. E a Bíblia mostra exatamente o contrário, que Deus cria as almas de acordo com imediatamente. Nascimento não, com a geração. Com a geração da pessoa. Mas enfim, o que é o criacionista? A teoria criacionista. A teoria criacionista, ele argumenta que Deus faz as almas diariamente, até hoje. Deus estaria criando almas e mais almas e mais almas, né? E conforme vai nascendo pessoa, ele vai pegando e vai botando essas almas nas pessoas de acordo com as necessidades, mas que ele cria almas todos os dias, né? Ele não para nunca de criar novas almas, independente de ter corpo. Esse é o problema. Esse que é o problema. Né? Que Deus cria alma todo dia, certamente ele cria alma todo dia. Exatamente, mas sempre atrelado a um corpo, não separadamente. Por quê? Porque o homem, na sua composição, ele é um ser que é indivisível. Ele não pode ser dividido. O homem só é homem se ele tiver corpo, alma e espírito. Se ele não tiver corpo, alma e espírito, ele não é um ser humano. Ele será um defunto, mas não será um ser humano, né? Strong, ele diz que os criacionistas se baseiam nos textos bíblicos, né, de Eclesiastes 12:7, né, que o espírito volte para Deus, porque ele deu, né, e também Isaías 57:16, Zacarias 12:1. Depois vai dar uma olhadinha em casa para poder avaliar, tá bom? E a teoria que nós defendemos é a participativa, ou seja, no momento em que um casal está tendo um relacionamento sexual, no momento em que eles fecundam, Deus imediatamente coloca naquele embrião uma alma, que é o sopro de vida. Então, não é separado, não é depois de um tempo e nem é antes. É exatamente no mesmo momento. Por isso que nós somos contra o aborto em qualquer período. Exato. O embrião ele tem um espírito. Ele é uma pessoa. Exato. Aqui a gente não está discutindo a questão da célula-tronco. A célula-tronco é uma outra questão. Mas o embrião, ele tem que ser respeitado. Ele já está se mexendo por vida. Sim, claro. Tem uma alma ali, né? E são almas que muitas vezes não tem nem chance de vir a existir, né? Então nós cremos nisso.
né? Nosso comentarista ele fala até o seguinte, ele fala assim, ó, toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e da dos pais. Ou seja, precisa ter o ato de fecundação e aí precisa ter também a participação de Deus de colocar uma alma naquele ser, naquele novo indivíduo que está por vir. Entendido? Se perguntar agora o que é criacionista, o que é a pré-existência da alma e o que é a teoria participativa, nota 10, né? Vamos lá. E aí vem a questão do corpo humano. O corpo humano, dentro da visão dicotomista, tem uma importância fundamental. Por quê? Porque é através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. O espírito se comunica com Deus. O espírito se comunica com Deus. Mas o corpo é quem faz a comunicação da alma com as coisas, com o mundo físico. Porque a alma é o centro de nossas emoções. É um veículo. Exatamente. A alma, ela é. Se você matar o corpo, aí aquele corpo que é um está guardando a alma, já não existe. E a alma, ela passa a não mais interagir com o mundo. Por isso que Jesus na parábola do rico e do Lázaro diz lá, mesmo que fosse possível, não iria voltar, não adiantaria nada. Não é a alma. Não. Então é o veículo. Exatamente. E aí aquele. Exatamente. Então, a alma é o centro de nossas emoções, né? Então, mas ela precisa do corpo para poder ter o contato com o mundo e através desse contato interagir com ele, né? Beber uma aguinha. A gente já está acabando já, mas eu vou falar de mais algumas coisinhas aqui, né? Eu não vou falar da dimensão material do corpo, porque também ia tomar muito tempo e torna a lição muito grande, e está bem também explicada. A organização do corpo humano também é uma questão também que não cabe para a nossa aula aqui, fica também para a leitura, né? Que ele fala aqui da questão do esqueleto, a musculatura, a composição de água, enfim, algumas coisas aqui que não nos interessa muito para tratarmos na aula presencial. Aqui a gente tenta tratar só das questões. Exatamente. A gente tenta tratar daqui das coisas dos assuntos mais complexos, né? Com relação a seu tempo do Espírito Santo, né? A dimensão espiritual do corpo, né? Que no caso está na página 80, ele vai falar acerca da dimensão espiritual do corpo, né? Aí ele vai falar da questão do homem exterior, a casa terrestre, ou seja, que é isso que nós estamos discutindo aqui agora. O corpo humano é a casa terrestre da nossa alma, né? Depois que isso acabar, a gente vai para Deus. Aí Deus tanto é. Exatamente. Então assim, vai chegar um momento que Deus vai nos ressuscitar, e nesse ressuscitar, Ele nos trará um corpo, Ele nos dará, né, um corpo glorioso, um corpo transformado que será incorruptível, ou seja, ele não poderá ser morto, ele não poderá padecer de necessidades, não sentirá fome, não sentirá sede, não sentirá tristeza, ou seja, é um corpo glorificado. E junto com esse corpo glorificado nós ganharemos a mente de Cristo. Então, eu não sei porque que o pessoal hoje insiste tanto em querer receber só casa, só carro, só bênção material do Senhor, quando a maior promessa de Deus não é para essa terra,
é para eternidade, né? Então ele fala também do corpo desta morte, né? Ou seja, que é exatamente isso que eu estou falando agora, o corpo desta morte. Nós morreremos, ressuscitaremos nesse corpo, esse mesmo corpo deficiente, nós ressuscitaremos nele. Só que o Senhor, ele nos julgará, e aquele que foi encontrado no livro da vida, capítulo 21 de Apocalipse, receberá um novo corpo e entrará na terra, na cidade celestial, né? Então não é o mesmo corpo. Nós vemos que esse corpo ele vai ser descartado, né? Ele vai falar também do corpo abatido, né? Mas ele fala da questão essa questão do corpo poder padecer de doenças, fraqueza, envelhecimento e por fim a morte, né? Que ele é finito. E fala também do templo do Espírito Santo, que é o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar que não é para nós nos envolvermos com as prostitutas, né? Por quê? Porque quem se une à prostituta une-se a ela, né? Se torna um corpo com ela. Só que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo ele não pode ser misturado com coisas pecaminosas desse mundo, né? Então está muito prático aqui também, não tem muito o que falar. E aí ele começa uma sequência de avaliações sobre teorias errôneas sobre a origem do homem, falando sobre evolucionismo, né? E aqui eu faço questão de dizer, não vou entrar nessa questão, mas eu faço questão de dizer que a teoria da evolução, né, a teoria de Darwin, tinha um pensador que ele falou, não lembro agora quem foi, mas ele fala o seguinte, que é necessário ter muita fé para poder acreditar na evolução, porque sinceramente é impossível acontecer como eles sugerem, né? Bom, eu vou falar algumas teorias aqui. Enfim, eu acho que do que a gente podia tratar a nível teológico, a gente tratou. Você gostaria de tirar alguma dúvida? Eu não vou entrar nesses meandros aqui, porque aqui é só ler. Não tem muito o que a gente falar. E com isso, eu creio que nós terminamos nossa lição hoje. Não tem muito mais do que nós falarmos. E essa é a antropologia na visão teológica, né? E espero que tenha gostado. Amém. Então eu espero que tenha gostado. O pessoal que vai ouvir a videoaula, que vai ver a videoaula, espero que consiga compreender. O Facebook está à disposição para tirar dúvidas. O WhatsApp também está à disposição para poder tirar dúvidas, fazer perguntas. Vou postar essa semana. Isso, hoje já posto essa aula e até o final de semana, se Deus quiser, eu consigo botar a videoaula número 2.